Relógio marcando 8h02, quarta-feira, 1º de novembro de 2017. Nosso convidado já chegou, ele está por aqui. Doutor Zir Costa, muito bom dia. Bom dia, Milton. Um prazer enorme estar aqui com você novamente e os seus ouvintes. Tá, muito obrigado. Para variar, mais um feriado, né, doutor? Pois é. A gente começou o programa aqui já há algum tempo, tem muito feriado já no nosso país, né? A gente tem essa característica aí. Tá certo. Foi bem a semana? Tudo tranquilo? Tranquilo. Né? Tá, ontem à noite aí tivemos aí um atentado lá em Nova York, né? E agora é Puxa complicado, vida, né? isso cada vez mais preocupante, né? O mundo perde a segurança, né? Com esses lobos solitários, né? Lobos solitários, né? Foi o que a Manchete falou hoje aqui. Bom, doutor, hoje o senhor vai falar um pouquinho pra gente aí, né? Se existe a diferença entre... Gente, falar em fluxo de caixa, né? Tá? A gente comentou a semana passada, semana retrasada. Então é o seguinte, o ouvinte quer saber se existe a diferença entre o fluxo econômico e o fluxo financeiro. Esse tema do fluxo de caixa não termina, né? Então você tem uma lista de perguntas enorme aí. Importante. Mas vamos tentar colocar um pouco de luz nesse tema. Às vezes algumas pessoas acabam confundindo, né, o que é um fluxo econômico e um fluxo financeiro, né? Vou tentar te dar um exemplo aqui para facilitar, depois a gente entra no detalhe. Vamos supor que você compre essa mesa aqui por R$100 e você vai vendê-la por R$150. Então, do ponto de vista econômico, né, você comprou por 100 e vendeu por 150, você teve um sobrepreço aí de 50%, né? Então, do ponto de vista econômico, foi um bom negócio e você teve um fluxo econômico importante. Agora, suponha a segunda seguinte situação. Você comprou essa mesa por R$100, pagou esses R$100 em cash, à vista, tá certo? E vendeu ela também por 150, mas vai receber daqui a 12 meses. Certo. Então, do ponto de vista financeiro, né, o que está acontecendo? Você desembolsou R$100, não recebeu nada, né, porque só vai receber daqui a 12 meses. Então, do ponto de vista financeiro, o seu fluxo de caixa ele é péssimo, né? Então, o fluxo de caixa, no primeiro exemplo, ele, do ponto de vista econômico, foi um bom negócio, é um bom investimento, e do ponto de vista, no segundo caso, do ponto de vista financeiro, não foi um bom investimento. Então, o que as empresas fazem? Elas fazem, do ponto de vista contábil, um fluxo econômico, ou seja, para ter uma noção se você está indo bem, se você está tendo margem nos seus negócios e tal. Então eu comprei por 10, vendi por 15, comprei por 20, vendi por 22 e tal. Mas isso, do ponto de vista financeiro, não quer dizer que você tenha dinheiro no bolso, né? Não sei se eu estou sendo claro, mas do ponto de vista financeiro, pode ser que você comprou por 10 e vendeu por 12, mas como eu falei no caso da mesa, você comprou por 10 e pagou os 10 e vendeu por 12, daqui a parcelado em 30 vezes. Então, no primeiro mês você recebeu R$1. Então, vamos dizer assim, na verdade, no bolso você está com menos 9, né? Então, as empresas dividem isso, do ponto de vista contábil, dividem em fluxo econômico e fluxo financeiro. Algumas empresas, eu me lembro da época que eu trabalhava para a multinacional, até colocam em algumas cláusulas contratuais o seguinte: bom, eu estou te vendendo esse equipamento, mas se eu correr algum problema no equilíbrio econômico financeiro, eu vou voltar aqui a discutir o preço. O que é isso? Se tivesse uma max desvalorização, se tivesse um problema relativamente grave que influenciasse naquelas margens que eu tinha calculado, eu voltava lá para discutir o preço. O preço mudou, apesar de eu ter vendido para você e tal. Temos uma cláusula aqui de equilíbrio econômico financeiro. Não sei se ficou claro. Não, tranquilo. Entendeu? Então vamos dizer assim, a ideia... Agora, o que vale a pena comentar, Milton, é o seguinte, que o resultado econômico é o que as pessoas chamam de regime de competência, né? Então vamos dizer assim,
ou quando você fala assim, eu tenho um fluxo de caixa de acordo com o regime de competência. Então, essa me dá um resultado econômico. E o resultado financeiro, ele é denominado regime de caixa. Então, o caixa é aquilo que você está ali, que você realmente sentiu no bolso. Às vezes você fez excelentes negócios, mas está sem dinheiro, né? Tá, e dentro de uma empresa aí, quem que cuida do fluxo de caixa? Todo mundo? Não. Não. Dentro da empresa, a empresa normalmente ela é dividida em departamentos e tal, né? Então, tem o departamento financeiro, que normalmente cuida desse tema do fluxo de caixa, seja ele econômico, seja ele, vamos dizer assim, em regime de competência ou regime de caixa, né, econômico ou financeiro. Eles cuidam também do contas a pagar, do contas a receber, normalmente cuidam de aplicações financeiras, as tratativas com bancos e também, muitas vezes, as tratativas com investidores, do modo geral, que está muito na moda, né? Então, você abre uma empresa, uma startup, então você tem um investidor anjo de um lado, enfim, essa área financeira cuida de todo esse bojo de variáveis e, dentre elas, o fluxo de caixa, que é fundamental, que a gente dividiu aí em regime de competência e regime de caixa. Tá certo. Bom, são 8h08, devido ao feriado e tanta coisa acontecendo. Eu então acho que a gente vai passar já para o nosso tópico, né? Tá? Que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco da coluna, que a coluna todo mundo está lendo e a gente está muito, muito contente, né? Porque realmente o senhor está falando aí. E o que o senhor citou esse final de semana, que me chamou a atenção, que eu vivi um pouquinho os anos 80, né? O senhor colocou aqui que o texto do senhor, aqui no País Criativo, não foi nada diferente, estávamos alavancados junto aos bancos na década de 70 e devíamos as calças na década de 80. Isso tudo porque a matéria do senhor aí da porteira para fora, número 22, no jornal Tribuna Liberal, né, sobre o padrão monetário. Como é que o senhor falaria sobre os anos 80? Eu acho que eu terminei essa série do padrão monetário aí, né? Foram 8 colunas. Mas foram anos difíceis, né? O petróleo tinha subido bastante. Tivemos 2 grandes golpes em 73 e 79. Os bancos, os juros em dólar subiram, não tinha dólar no mercado. Muitos países entraram em moratória, né? O México foi o primeiro deles, o Brasil logo em seguida, em 87 e tal. Então a gente ficou devendo muito. Era um ano, assim, maluco, porque... um período maluco, né? Porque você tinha os banqueiros de Paris que emprestavam, eram centenas de instituições financeiras que o ministro, era o Dilson Funaro na época, tinha que ir para lá com um chapéu, pires na mão, tentar emprestar dinheiro e tal. Então a gente estava realmente não só com o pires na mão, mas com as calças na mão também. E eu me lembro que a gente eu representava aqui, trabalhava para uma empresa multinacional, e a gente tinha que fazer muito contato, e ligar, e perguntar, e, enfim. E e o Brasil não pagava a conta telefônica, né? Então, você não podia fazer ligação internacional. Então, o que acontecia? Como naquela época, vamos dizer, os telefones ainda funcionavam à base de releamento, né? Vamos dizer, relés, né? São relés, e você não era digital, na verdade. Então, o que acontecia? Até você fazer a ligação, completar, e depois o cara descobrir que você não paga a conta, você tinha um delay ali, né? Um tempinho. Então, eu ligava lá para fora e atendia o fulano, e eu falava, sou eu e tal, né? Precisava falar aquele assunto, caía a ligação. Porque a empresa, o Brasil não pagava a conta telefônica. E aí eles sabiam que eu estava tentando ligar, então eles ligavam de volta, e aí eu atendia e conversava o tempo que fosse, porque aí o Brasil estava cobrando a ligação deles, né? Então foi um período... Eu me lembro, por exemplo, que a gente viajava aqui pela América,
e você chegava, por exemplo, numa Venezuela, né, que todo mundo fala hoje que tá. Você chegava no hotel e você falava assim, não, vou ficar aqui 3 dias, né? Ele falava, pois não, custa tanto, e você tinha que pagar em cash, então você pegava aquele bolo de dinheiro assim e entregava ali na recepção, porque o Brasil não tinha direito nem a cartão de crédito internacional, ninguém tinha direito a cartão de crédito internacional, né? Então, você tinha que carregar o dinheiro. Se fosse ficar um dia a mais no hotel, no quarto dia ele batia na sua porta e falava, escuta, você tem que pagar, como é que você vai pagar, né? Tá, e em relação hoje, tá meio igual ou não? Não, hoje tá melhor. Hoje está muito melhor, né? Aliás, o Brasil está até mostrando sinais de recuperação da economia. Ontem caiu um pouquinho, ainda tem 13 milhões de desempregados, mas já deu uma melhorada. Deu uma né? melhorada e, na verdade, você vê que tá certo que tem muita gente que virou empresário aí, né? Sem saber por quê, né? Mas a própria indústria automobilística deu uma reaçãozinha, estão falando já em juros aí em 6,5% em janeiro, né? Então, toda vez que o juro cai, eu fico muito... Eu nem durmo de felicidade. Porque a gente abre o jornal, né? São 8h13, nós temos uns minutinhos. A gente abre o jornal e a gente vê assim, segundo o Banco Mundial, no Brasil, há mais de 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? Daqui a pouco, mesmo jornal, você vê lá, a renda do brasileiro está aumentando. Nossa, é difícil para a cabeça da gente saber, né? Qual é a equação, qual é essa matemática. Realmente a gente ainda tem uma camada abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza, doutor, como é que é a linha da pobreza? Eles pegam um valor médio aí, né? $1 por capita. Acho que eu não me lembro de valor, mas não passa de $2, eu acho. O camarada manter o alimento para ele ter energia para passar o dia. Seria sobreviver, isso? Né? Sobreviver. Infelizmente a gente ainda está... Mais de 40 milhões é gente, hein? Nossa, é uma Argentina. Né? Então. É uma Argentina. Você falou de argentinos hoje aí, né? Certo. É uma Argentina pobre. Tá certo. Bom, são 8h14 e, se eu permitir, eu vou terminar o programa com uma música que fala tristeza e pé no chão. Retrata mais ou menos os anos 80. Aquela época lá nós sofremos bastante, hein? Nossa senhora, é bom nem lembrar. Mas toca aí, é da Beth Carvalho? Nós vamos ter com a Clara Nunes, né? Grande Clara Nunes. Saudade, né? Grande Clara Nunes. Doutor, um bom feriado para o senhor, obrigado pela presença. Obrigado você, Milton, bom feriado para os seus ouvintes aí, vamos em frente que atrás vem gente. Tá certo, um abração para o senhor.